esse momento da minha vida é esse momento de tentar encontrar o melhor caminho para ampliar a minha capacidade enquanto profissional. Eu tenho uma cobrança muito grande dos meus clientes no sentido de alcançar um número maior de pessoas, de levar o meu trabalho a um número maior de pessoas e trazer o resultado dos processos terapêuticos de uma maneira mais consistente no dia a dia das pessoas. Então, falando sobre mim, hoje eu atendo como terapeuta, hoje eu sou terapeuta, eu faço atendimento presencial e faço atendimento online. E aplico para esses meus clientes vários dos processos que eu já concluí. Processos como a própria PNL, o coaching, a constelação familiar, a hipnose ericksoniana. Então, quando eu faço o atendimento, eu observo quais são as maiores dores que esse cliente está me trazendo e as melhores ferramentas que eu posso aplicar para gerar um resultado mais positivo, né? E é isso, tá? Eu não vou falar a explicação acadêmica, porque provavelmente vocês vão buscar, mas eu vou trazer para vocês uma noção. A terapia, ela vai ser um espaço, um momento, onde você vai se conectar com a sua essência. E aí nós temos o processo terapêutico com o psicólogo, que está dentro de uma linha mais acadêmica, e temos os processos holísticos. Então, a grande diferença do que nós estamos falando aqui é uma terapia holística. Por quê? Qual que é a diferença dessa terapia holística? Ela vai trabalhar o ser como um todo. Então, eu vou trabalhar corpo, mente e emoção. Vamos tratar o ser como um todo. Eu não vou tratar só o transtorno que ele está apresentando. Eu vou tratar toda essa saúde emocional. Eu vou observar de onde vem esse transtorno. Ele é criado em você a partir das informações que você já está armazenando. Então, durante muito tempo, eu vou ouvindo alguma coisa, eu vou vivendo alguma coisa, eu vou vivenciando realidades que vai criando em mim um trauma, que vai criando em mim um perfil, um condicionamento, uma crença, e eu passo a agir e a vivenciar a partir disso. Então, qual que é o processo terapêutico? É resgatar, é observar o ser como um todo e tratar todas as suas dores. Então, tratar o emocional, o mental e o físico. Por quê? Porque, normalmente, um desequilíbrio emocional acaba se tornando um padrão comportamental doentio e acaba trazendo essa doença até o corpo físico. Então, a gente trata lá no emocional, lá no mental, e isso se manifesta como cura no corpo físico. É muito bacana isso, e essa diferença. A gente não trabalha dentro dos processos acadêmicos da psicologia. A gente trata dentro dessa visão holística do ser. A gente busca qual que é a dor e onde ela surgiu. Porque não adianta eu tratar a dor é só um sintoma. Um sintoma de quê? De uma informação negativa que se instalou naquela pessoa, naquele indivíduo. A importância é que, quando eu descubro que eu estou vivendo em dor, que eu estou vivendo sofrendo, e que eu acabei me acostumando com isso, eu me assusto. E aí eu vou buscar o terapeuta, aí eu vou buscar uma forma de mudar. O que eu quero dizer com isso? É normal a gente ouvir pessoas dizendo, nossa, eu tenho que ir lá para aquela coisa do meu trabalho. Nossa, Deus me livre, amanhã é segunda-feira, eu vou voltar a trabalhar. Nossa, não aguento mais essa vida, não aguento mais essa casa, não aguento mais. Então, as pessoas, elas vão falando assim, mas elas continuam vivendo. Elas continuam amanhecendo e anoitecendo dentro dessa zona de conforto. E elas não percebem que tem uma vida que pode ser muito mais equilibrada, muito mais saudável, muito mais sadia, né? Se ela conseguir encontrar esse equilíbrio interno. Então, muitas vezes as pessoas estão sofrendo e nem percebem isso. Então, estão deixando a vida passar como se fosse uma obrigação e não algo para ser desfrutado, para ser agradecido, né?
para ser vivenciado com amor. Então, o grande processo terapêutico é trazer essa pessoa para o que ela tem de melhor, trazer essa pessoa para o que existe de melhor para ela. Muitas vezes as pessoas não conseguem observar isso, não conseguem entender que a vida é mais do que essa rotina que ela se acostumou. Eu costumo dizer que muitas pessoas se apegam ao próprio sofrimento, porque o sofrimento acaba justificando a própria vida e não viver, né, e aproveitar o máximo que a vida tem para te oferecer, e ser melhor a cada dia em tudo que você faz, fazer com amor. É um sintoma muito comum que a gente observa nas pessoas que chegam para fazer o tratamento, e o mais importante, para que a pessoa comece esse tipo de processo, ela precisa realmente querer. Ela precisa de ter, em algum momento, percebido que ela merece mais da vida do que o que ela está tendo. Na hora que ela percebe isso, ela vem para o tratamento. E é maravilhoso ver o progresso, a transformação, as conquistas dessa pessoa que está em tratamento com a gente. Então, o papel do terapeuta é auxiliar o indivíduo a olhar para dentro de si mesmo. Não existe cura que o terapeuta traga para você. O terapeuta não cura. O terapeuta vai te auxiliar a refletir, a olhar para dentro de si mesmo, a encontrar as suas verdadeiras dores, a reconhecer os seus talentos, as suas potencialidades, a construir um caminho para alcançar o propósito que você tem. Vai te auxiliar a entender o que realmente faz sentido para você, o que realmente é a sua vontade e não a vontade da sociedade, a vontade da família. Vai te auxiliar a se enxergar. Que eu digo o seguinte: nós temos vários processos terapêuticos, várias ferramentas que auxiliam nesse processo, mas a essência de quase todo o processo de terapia holística está focado na cura do amor próprio, na conquista do amor próprio. Então, quando o indivíduo é capaz de se olhar no espelho e reconhecer o valor que ele tem, reconhecer o merecimento, aprender a receber o que existe de melhor, todos os processos, eles vão focar justamente nisso. Quando eu sou capaz de me olhar com amor, quando eu sou capaz de olhar para mim como algo precioso, como um indivíduo, né, merecedor de tudo, como a imagem e semelhança do Criador. Então, quando o indivíduo é capaz de ter esse olhar para si próprio, ele está realmente no processo de cura e ele vai caminhar muito em direção a essa luz, a esse equilíbrio, a essa satisfação pessoal. E esses processos, né, eles todos te levam a um estudo muito grande, a uma percepção muito grande de você enquanto pessoa, enquanto propósito de vida, né? Depois que meu pai faleceu, eu fiz uma viagem aos Estados Unidos, eu passei 6 meses conhecendo, e eu tinha uma curiosidade muito grande de conhecer os Estados Unidos, então eu passei lá 6 meses, viajando, passeando, conhecendo. Eu tinha muita vontade de conhecer o Central Park, eu tinha muita vontade de conhecer a Quinta Avenida, então eu fiz essa viagem, fui para a Flórida, fui para Nova York, fui em outros estados, trouxe na bagagem essa percepção um pouco mais ampliada de mundo. Eu convivi muito de perto com brasileiros que estão fora e que têm uma dor muito grande no sentido de língua, de aceitação, no sentido de que muitos não podem retornar ao Brasil. Então, muitas dores, muitas impossibilidades, muitas limitações, e isso foi um ponto-chave que me incentivou muito a desenvolver um projeto, a desenvolver um processo terapêutico que pudesse auxiliar essas pessoas. Eu agradeço a sua atenção e vou contar então um pouquinho
sobre a Mércia, né? Eu venho, na verdade, da área comercial. Eu trabalhei por mais de 20 anos na área comercial. Eu tenho formação em marketing e sou pós-graduada em consultoria organizacional. Então, o foco do meu trabalho era treinamento de equipe de vendas, potencializar pessoas para alcançar um resultado mais positivo para ela mesma e para a instituição. Então, o meu trabalho era esse treinamento. E na busca de potencializar essas pessoas, eu fui buscar estas ferramentas, né, que vai atuar ali na capacidade do ser de cada dia dar um resultado, entregar um resultado melhor. A primeira formação que eu fiz foi PNL, foi uma formação que eu fiz em 2009, então já tem bastante tempo. E aí eu fiz a formação em PNL e trouxe várias ferramentas da PNL para o campo de vendas, para a área comercial. E foi um resultado fantástico, muito bom. Então, percebendo essa melhoria, essa conquista, né, com todo esse entusiasmo diante de um resultado positivo, eu passei a estudar um pouco mais. Então, eu fiz a formação em coaching, depois eu fiz uma ferramenta de física quântica, que é o HQI, e fui o tempo todo trabalhando nesse sentido. Mas, quanto mais você aprende, você entende, mais a gente se envolve com a pessoa, com o ser. E fui, a cada dia que passa, mais sendo requisitada para atender pessoas de uma forma mais pessoal, mais individual. E acabei fazendo uma transição de carreira, né? Mesmo sem perceber muito, eu acabei saindo um pouco do foco comercial e vindo atender a esse desenvolvimento humano, atender a pessoa, trazendo a pessoa para o foco, né, principal da minha atividade profissional. E a cada dia que você aprende mais um pouquinho, mais você percebe que tem muito a aprender. Então, é uma jornada gigantesca. E todas as vezes que você pensa, nossa, eu estou aprendendo, isso é tão bom, essa técnica é diferenciada, aí você descobre que tem mais 10 técnicas diferentes para ser utilizada para atender. E percebe também que os indivíduos, cada um vai se adaptar melhor a um processo, cada um vai ter um resultado diferente, com um processo diferente. E o mais fantástico disso é que todos os processos levam a esse desenvolvimento humano, a essa qualificação, a essa potencialização do ser. Então, em 2012, eu fiz a minha formação em coaching, e a partir desta formação em coaching, eu comecei a ter uma tendência muito maior a atender a pessoa, a focar no indivíduo, e a cada dia que passa, diminuir esse processo junto às empresas. Comecei a buscar mais o resultado para o indivíduo, né? Eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho de 24 anos, um filho de 26, e esse trabalho também, esse movimento de ser mãe, ele te incentiva muito a buscar um entendimento melhor, um conhecimento melhor acerca da gente mesmo e acerca do outro. E tentar observar os melhores processos, o reconhecer o valor de cada um, né? E eu fiquei muito envolvida nesse movimento de entender e de me qualificar, além de profissional, como mãe, como amiga, como filha. Eu passei 15 anos cuidando da minha mãe, a minha mãe teve Alzheimer e ficou 15 anos doente, e depois eu fiquei com meu pai, e ele ficou mais 4 anos com a gente. Então, tinha esse processo, essa percepção também da vida mais no final da vida, digamos assim, e o ouvir, o entender, o aprender através disso, o aprender a ter paciência para ouvir, né? O aprender a gerar um melhor conforto para o outro e sem deixar de criar o conforto que você precisa para você mesmo. Então, entender mais a minha vida, né? Os meus propósitos, os meus objetivos.
por mais que eu estude, eu não consigo pegar tudo, trazer tudo, né? E eu comecei a ter uma cobrança também muito grande das pessoas que eu atendia, de ampliar isso, de chegar a alcançar mais pessoas. E você não tem como, porque o atendimento individual, 1 a 1, você tem um tempo muito limitado e você não consegue escalar isso, né? Não consegue ampliar a sua capacidade de atendimento. E o outro ponto fundamental nisso é que você precisa estar constantemente estudando. Então, o terapeuta, ele estuda muito, todos os dias. Então, a gente lê muito, a gente estuda muito, a gente descobre muita coisa diferenciada, justamente para trazer as melhores possibilidades para aquelas pessoas que você está atendendo.